Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o Leopardos Geoffroy, o gato do Mato Grande. E para falar com a gente sobre esse bicho incrível, nós recebemos aqui a professora doutora Flávia Pereira Tirelli. Mas, antes de partir para esse bate-papo, vamos para os e-mails? A gente teve um e-mail dessa vez, o e-mail do Thiago Barros, e ele escreveu: o bicho do episódio de hoje é a Suindara. Errou feio, errou rude. Ah, Thiago... Infelizmente, não foi dessa vez que você acertou. O bicho que a gente tocou foi a vocalização de um filhotinho, né, do gato do Mato Grande, do Leopardo Geoffroy. A gente pegou essa vocalização de um vídeo de armadilha fotográfica. Então tem a mãe com o filhotinho e ele tá vocalizando, assim, mais bravinho. Então é bem legal, inclusive, vou ver se o Fernando consegue colocar o link para esse vídeo no post para vocês poderem acessar. Então não foi a Suindara, não foi dessa vez, mas continue escrevendo pra gente, por favor, que a gente adora receber e-mails, tá bom? Brigadão. E eu queria também trazer aqui algumas informações importantes. O Que Bicho é Esse agora? Ele tá em um feed separado, né? Eu acredito que quem acompanha a gente em redes sociais já tá sabendo disso. Então, com o crescimento desse quadro, com a proporção que a gente tá ganhando, querendo também organizar um pouco mais o conteúdo, a gente separou o Que Bicho é Esse do Desabraçando Árvores. Tá tudo ainda dentro do grande guarda-chuva do Desabraçando. Mas, se você quiser acompanhar o Que Bicho é Esse, você não precisa entrar direto lá no Desabraçando Árvores, basta você entrar no feed do Que Bicho é Esse. Então, para que você escute a gente, para você estar escutando a gente agora, você tem que ter entrado no Que Bicho é Esse, tá bom? Então aproveita, assina o feed para poder receber atualizações. Aproveita também para avaliar a gente, dar estrelinha, fazer comentários. Esse tipo de avaliação e retorno dentro da podosfera é ótimo pra gente. Se você, independente de qual agregador de podcast que você assine, o Spotify, o Castbox, o Podcast Addict, a gente tá praticamente em todos os agregadores. Se a gente não estiver em algum que você acesse, nos avise que a gente vai começar a fazer parte também. Então, lembrando, gente, assine o Que Bicho é Esse no feed do Que Bicho é Esse, tá bom? Além disso, a gente tá também com um quadro novo, que é um filhotinho ainda do Que Bicho é Esse, que é o Que Bicho é Esse Crianças. É o nosso xodozinho do momento. Nós estamos adorando fazer e pensar esse quadro para crianças. A gente lançou um piloto recentemente sobre girinos. Então são episódios bem curtinhos, assim, 5 minutos no máximo, onde a gente responde a perguntas das crianças sobre o bicho que a gente vai gravar o episódio. Então é um episódio de resposta às crianças. A gente sempre vai deixar ao final desses episódios o som do próximo, então a criança escuta com um adulto, e aí se ela quiser fazer perguntas sobre o bichinho que a gente vai tocar e vai explicar e conversar sobre no próximo programa, basta ela gravar um áudio com a ajuda do adulto e enviar pra gente ou no link do WhatsApp que tá dentro da nossa descrição do Instagram, ou enviar no próprio direct do Instagram pra gente, tá bom? Então espero que vocês gostem. Quem não ouviu ainda, vai lá ouvir. É Que Bicho é Esse Crianças. Também está em um feed separado. Então quem quiser, quem tiver interesse, assina, compartilha e faz toda a parte de dar estrelinhas e nos dar esse apoio aí. Novidades explicadas, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Gente, lembrando que o som do bichinho que a gente vai rodar no Que Bicho é Esse vai ainda estar sendo apresentado no Desabraçando Árvores, tá bom? Então tem que ouvir lá para poder saber qual bicho que é, pra quem quiser responder, tá? Também não é obrigatório, você pode só querer escutar sobre um bicho, sem querer participar. Bora partir pra conversa de hoje sobre o gato do Mato Grande. Vamos falar um
pouquinho da nossa entrevistada de hoje, da incrível professora doutora Flávia Pereira Tirelli. A Flávia, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Rio Grande do Sul, mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, né, que fala, e doutorado em Zoologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela foi bolsista de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial, DTI CNPq, em 2012, trabalhando com polinizadores nativos para aumento de produção de culturas. Ela fez doutorado com Ecologia de Felídeos do bioma Pampa, orientada pelo professor Dr. Eduardo Weiserick. E durante seu doutorado sanduíche na Universidade de Oxford, junto com o grupo do Wild Crew, ela foi orientada pelo professor Dr. David MacDonald. Atualmente, ela está como pós-doc junto ao Bird and Mammal Evolution Systematic and Ecology Lab da UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Maria João Pereira. Ela possui experiência em ecologia e conservação e o principal foco investigativo é em ecologia e conservação de mamíferos carnívoros, especialmente felídeos. A Flávia é ainda membro do Instituto Pro Carnívoros, o IPC, e assessora de felídeos silvestres do Instituto Curicaca, e membro do GAT, do PAN dos Pequenos Felinos. O PAN dos Pequenos Felinos, gente, a gente fala muito aqui no podcast dos planos de ação nacionais, né, do CENAP, que é um órgão do ICMBio, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Então, esses planos de ação, eles são super importantes para pensar formas de conservação dessas espécies, e ela faz parte do de Pequenos Felinos, que inclusive uma das pessoas que toca esse PAN junto com o pessoal do CENAP, né, junto com o nosso querido agente molder da conservação, o Rogério Cunha de Paula, é o próprio host supremo aqui, Fernando Lima. Então esse foi uma pequena amostra do currículo da Flávia, com quem a gente vai conversar agora. Muito bem-vinda ao Que Bicho é Esse, ao Desabraçando Árvores. É uma honra enorme pra gente receber você aqui para falar um pouquinho mais sobre esses gatos lindos, especificamente o Geoffroy, né? O Leopardos Geoffroy, que é o gato do mato grande, ou gato do mato, só gato do mato. Bem-vinda, Flávia. Ai, muito obrigada, Miriam. Adorei o convite, fico muito honrada e tô feliz em vir aqui falar um pouquinho sobre o Geoffroy. O Geoffroy, Flávia, ele não é um gato com uma distribuição muito grande no Brasil, então o pessoal não conhece muito, né? Conta pra gente um pouquinho quem que é esse gatinho pintado que vocês têm aí no sul. O nome popular dele é gato do mato grande, né? Mas assim, ele é mais ou menos um pouquinho menor que o gato. Ele é mais ou menos o tamanho de um gato maracajá e um pouquinho menor que o jaguarundi. Essa espécie, ela ocorre somente na metade sul do Rio Grande do Sul. Então é bem no extremo sul do Brasil mesmo. E só ocorre no bioma Pampa. É uma espécie, então, tipicamente gaúcha mesmo. E mesmo aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, assim, a parte norte, foram imigrantes italianos e alemães, e a parte sul é a parte dos gaúchos, gaudérios. Então a gente diz que esse gato realmente é aquele que veste a bombachinha e toma chimarrão. Ai, gente, eu escuto falar de gaúcho, eu lembro do Tempo e o Vento. Acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito tópico, legal, mas é né? muito bom. Quem puder ler. É uma boa dica de leitura. Mas, Flávia, quando você comparou os tamanhos dele com o tamanho do jaguarundi e do maracajá, pra quem não conhece muito também esses gatos, ele é um pouco maior que um gato doméstico, vamos dizer assim. Isso, ele é um pouquinho maior que um gato doméstico, mas a maioria das vezes eles são mais leves que os gatos domésticos. A gente trabalhou capturando esses gatos na natureza, no Pampa brasileiro, e o gato que a gente pegou, assim, que era o gatão gigante, maior, pesava 5,5 kg. Só a minha gata dentro de casa aqui, que uma gatinha vira-lata, pesa 6,5 kg e ela 1 quilo a mais que o super gatão. Olha só. Do mais pesado, né? Então, assim, eles são realmente do tamanho de um gato doméstico, mas como eles não têm as gorduras acumuladas, né? Eles acabam ficando mais levinhos, assim. Sim. Uma dica por isso.
E, ô, Flávia, só por curiosidade, você falou que eles vivem, que são os gatos, que ele é um gato característico aí do Pampa. Só pra quem não sabe o que é o Pampa, você consegue dar só uma descrição, assim, breve? Eu não conheço o Pampa, sou louca pra conhecer, mas... Ai, olha, recomendo, não é? Eu sou nativa ainda do Pampa, nasci no Alegrete, que é uma cidade, assim, bem no meio do Pampa, então eu fico bem orgulhosa, assim, de falar sobre o Pampa. O Pampa é um bioma muito, eu acho, né, modéstia à parte, muito lindo. Ele é um bioma basicamente formado por campos, mas ele não é tão simples assim quanto todo mundo imagina. Muitas pessoas, quando a gente fala em Pampa, as pessoas imaginam um campo interminável. Mas não, o Pampa tem vários microambientes diferentes. A gente tem os campos, e aí tem as matas de galeria, tem butiazais, tem matas de encosta, mas ele é um bioma que é um bioma aberto, a base dele é toda de campos, com inúmeras gramíneas, todas nativas da região. E é um bioma muito explorado também por atividades antrópicas, né, por atividades humanas, né, e por isso muitas das espécies que ocorrem nesse bioma acabam também se tornando ameaçadas. O leopardo Geoffroy, o gato do Mato Grande, ele é uma espécie que a gente chama de resiliente, é uma espécie mais que consegue aguentar mais, assim, as perturbações antrópicas. Então, ele habita o Pampa, que é um ambiente de campo. O gato Geoffroy, ele acaba utilizando muito as áreas de mata de galeria, que a maioria do Pampa, por ser, assim, esse descampado, né, muito do bioma é utilizado para, por exemplo, pecuária ou para agricultura. E o Geoffroy, ele acaba utilizando as áreas de mata de galeria, que são reservas, né, mesmo dentro das fazendas. Então, ele consegue, assim, se proteger dentro dessas matas, né. Mas ele utiliza, por exemplo, eles vão para as áreas de agricultura, para caçar roedorzinhos, mas eles sempre próximos a áreas de mata. Daí eles podem até ir lá caçar os roedores, mas eles depois já retornam para as áreas de mata de galeria. Então a preferência deles são áreas cobertas, né, áreas de floresta dentro desse bioma que é aberto, né, que é baseado em campo. Isso é muito interessante mesmo de trazer para mostrar até a importância desses blocos de floresta, né? Dessa paisagem Sim. Em mosaico, assim, que você tem essas áreas abertas, mas você tem também as áreas florestais para os bichos se abrigarem. Exatamente. E como elas são nas beiras de riozinhos, de arroios, aquilo forma uma conexão entre várias áreas, vira um corredor mesmo. Então, a gente trabalhou observando a atividade do Geoffroy, né? Quando que ele está mais ativo, se é de dia ou se é de noite. E quando ele está mais ativo nos diferentes ambientes dentro da nossa área. E a gente tinha lá, por exemplo, a área tinha lavoura, tinha campo nativo e tinha as matas. E o que a gente notou? Ele é significativamente noturno, uma espécie noturna, mas quando ele está ativo de dia, ele está nas matas. Então, ele realmente, as matas acabam servindo de proteção, né? E é bem interessante que a gente trabalhou com uma população em que a gente fez análise de parentesco. Então, a gente queria saber quem era pai de quem era mãe de quem, dentro daquele irmão de quem, né? Dentro daquele grupo. E, inicialmente, como a gente estava monitorando esses gatinhos com rádio polar, a gente seguia, né? Botava rádio polar e seguia eles. E eu fiquei 2 anos morando no campo, 24 horas monitorando ele. No frio, olha, no inverno, o Pampa é um frio horrível, horrível. Era -3, -5, tudo congelando. E eu lá, sozinha de madrugada, atrás dos gatos. A radiotelemetria, você usava o VHF tradicional, que você tem que seguir o bicho, não é GPS, que você tá lá em casa, na sua casa, recebendo por satélite no seu computador, não. E aí é diferente, gente. Era a versão raiz, não era a versão Nutella. Essa é a versão raiz, porque pra você localizar o bicho, você tem que triangular, né? Você tem que ficar atrás do animal, escutando bip, 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 o dia inteiro no campo.
De noite, né? Porque ele é noturno. E na verdade eu tentava monitorar todas as 24 horas, várias vezes, claro, em momentos diferentes, mas eu tentava ir em todas as horas do dia para monitorar eles. Então, às vezes era em pleno verão, porque o Rio Grande do Sul, no verão, é um inferno. Tudo que acham, é frio. É frio. No inverno é frio, mas no verão é, tipo, insuportável. Também no sol a pino ao meio-dia no verão era também sofrido. Mas a gente tava lá, né? Assim, tava adorando, feliz na verdade, da vida, porque tu tá seguindo o gato, né? E então foi bem interessante a gente ver, né, conseguir entender sobre as atividades. E aí, como a gente seguia os indivíduos, como eu seguia os indivíduos e a gente tinha feito análise de parentesco, os resultados das análises de parentesco eu ainda não tinha, eu não tava com eles, mas eu tava monitorando os gatos no campo. Então eu começava a imaginar, essa gatinha, ela tá entrando no território dessa outra, elas devem ser irmãs. Aquele lá, aquele macho permite que esse macho entre, ele sobrepõe as áreas de vida, devem ser próximos, devem ser irmãos, pai, filho. Em resumo, quando eu recebi o resultado e fiz as análises do parentesco e fui olhar, quase ninguém era parente de ninguém. Sério? Isso naquele momento me deixou, assim, totalmente decepcionada, né? Eu pensei, e agora? Tipo, toda a historinha que eu já tinha bolado aqui, né? Que esse cara aqui permitia aquele porque era pai, não sei o quê. Nada. E aí eu cheguei pro meu orientador, na época, o professor Eduardo Iziri, e aí o Duda, né? Mais conhecido entre o pessoal como Duda. E eu, Duda, tô triste porque eu não consegui montar, porque olha só, eu vi todo... E ele me olhou e falou, mas Flávia, isso é maravilhoso. É maravilhoso, a genética tá espalhada. Claro, variabilidade genética, mas eu tava tão ali querendo contar a historinha que eu não vi, eu falei, nossa, isso é fantástico. Então, assim, com os poucos, a gente capturou 12 indivíduos naquela região. E ele falou, poxa, com 12 indivíduos, a gente, num local bem único, assim, né, numa área, tem uma baixíssima percentual de parentesco, isso é excelente, né? Então... Aí a gente, que bom, então ficamos felizes pela espécie, tá? Mas foi engraçado a frustração. Só estragou o seu roteiro que você tinha planejado, né, da história. Mas... Exatamente. No final é bom. Não tinha sido aquela novelinha que eu tinha imaginado. Mas foi legal. Nossa, mas que legal, então, que os bichos estão ainda misturados, sim, né? Assim. É uma espécie que consegue, assim, nesse tipo de ambiente, eles parecem estar conseguindo sobreviver de uma maneira razoável. Tem várias histórias interessantes em relação a essa questão de eles tolerarem algumas questões antrópicas, né, questões de perturbação humana, né. Uma vez eu tava monitorando uma gatinha que era que é o xodó, assim. Aquela gata era meu xodó. A gata eu já tinha, assim, se eu não ouvia a gata, eu tinha chiliques, né. Cadê a gata? Cadê a gata? E ficava procurando, assim, deixasse, eu passava o dia inteiro lá, 24 horas atrás da gata. Era personagem principal da novela. Da novela. Ela era a mocinha da novela. E eu pensei, mas cadê, né? Liguei lá o receptor e comecei a procurar. E nada dela. Eu disse, mas tá, bom, estranho. Eu pensei, não, mas eu vou... Aí eu comecei a ir em outros locais, né, procurando e ligando o som dela. Mas enquanto isso, eu tava próximo de uma área de vida de uma outra gatinha. Eu pensei, eu vou lá só ver como é que a outra tá. E aí, eu ainda tava com o canal, porque esses VHF, tu tem os canais, né, cada gatinho, no meu caso, tinha um canal, né, que é o canal que é o som que tu escuta. Então, eu não tinha trocado de canal pra outra gatinha. Quando eu cheguei lá no território, tava um som dessa gata lá. Mas o quê? Sim, mas que estranho. Só que nesse local tinha um trator colhendo arroz. E aí eu pensei, mas, o que tá acontecendo com essa gata? Essa gata tá no território da outra. E tem um trator aqui colhendo, né? Aí eu peguei e liguei o canal da outra. E comecei a ver, e eu vi que as duas estavam relativamente próximas. E próximas ao trator. Mais ou menos, não na frente do trator, mas assim, relativamente próximo. E eu pensei, meu Deus, os gatos... Eu já queria pedir lá pro homem parar o trator. E já fui desesperada, assim. E daqui a pouco...
pensei, não, mas só um pouquinho, elas não estão na frente, bem na frente, elas estão meio, parecia, fazendo a triangulação, eu notei que elas estavam como se estivesse meio que diagonal ao trator. Eu fui mais próximo e eu achei os locais onde elas estariam. Elas nem sei como dizer, mas malandramente, de uma maneira malandra, claro, o trator estava colhendo arroz e as lavouras são puros roedorzinhos, né? Então, o que parecia que estava acontecendo é que os roedores estavam, na hora que ele estava colhendo arroz, os roedores estavam saltando e as gatinhas estavam as duas, uma fora, totalmente fora do território dela e mandando, faturando todos os roedores. Gente, que loucura! Então foi incrível. E aí depois o trator voltou e elas duas voltaram, cada uma para suas áreas de vida, tudo normal. Mas ali naquele momento, e essas gatas não tinham nenhum parentesco também, tipo, elas estavam num momento de caça, as duas, ao mesmo tempo, num local muito próximo uma da outra, e uma, pelo jeito, não tinha assim, não tinha um problema, né, de agressividade entre elas, pelo jeito, porque tinha, pelo jeito, comida de sobra ali, né, então recurso não faltava, e depois estavam as duas depois de volta nos seus áreas mais núcleos, né, dentro das áreas de vida, que eram dentro das matinhas ciliares. Umas horas depois, cada uma estava no seu canto, descansando já, de barriga cheia, provavelmente, mas bem interessante, assim. Não, super interessante, ainda mais que é um trator, né, barulho e tal. Exatamente, eu fiquei apavorada na hora, eu pensei, o trator vai passar por cima das gatas, já ia tal, mas não, elas estavam bem faceiras, assim. Você ia atrapalhar a refeição delas, né? Exatamente, eu ia cortar com o barato delas ali. Ô, Flávia, até aproveitando que você está falando desses ratinhos, vamos falar um pouquinho da dieta do Geoffroy. Roedores, né, como você já mencionou. O que mais que eles comem? Até vou dar um spoiler de um estudo de dieta que a gente está fazendo com o Geoffroy mesmo, em toda a distribuição brasileira do Geoffroy. E a gente observou que é a preazinha. Sabe a preá, que é um roedorzinho maior, né? É o principal item alimentar do Geoffroy. E preá é grande, né? E preá é um bichinho, né, grandinho, mas eles predam de tudo, assim, as presas principais são roedores, realmente, a base alimentar deles são roedores, mas eles às vezes se alimentam de presas maiores. Já foi encontrado, por exemplo, ratão do banhado, que é um animal grande, gambá. Tem um vídeo que é do Fábio Mazin, que observa eles, os filhotes de Geoffroy, jovenzinhos, predando filhote de capivara. Sério? O vídeo é bem... Vale a pena ver esse vídeo. Ele tá compartilhado lá no Instituto Procamivros, nos sites do Instagram. Bem legal. Mas o mais interessante é que, bom, a base alimentar realmente é mamíferos e basicamente roedores, né? Mas o interessante é que tem uma enorme variedade, em bem menor quantidade, mas de outros grupos, como, por exemplo, diversas aves, perdizinhas, até aves domésticas, isso, né, já vai na questão dos conflitos, né, mas vários passeriformes, pica-pau também, e répteis, anfíbios, e o incrível é que a gente encontrou agora nesse trabalho também peixe. Sério? E, então, bem interessante. E a gente vê que como eles estão muito associados a essas áreas de mata que são próximas a rios, né, e arroios, a gente imagina que eles, de fato, têm até uma certa tolerância à água e conseguem. Eu tenho um vídeo de uma gatinha que eu tava monitorando, que é uma dessas duas malandras aí dos ratinhos que estavam comendo. Essa gatinha, a área dela era bem pequenininha, a área de vida dela, e era bem na beira de um arroio. E teve um ano que choveu muito, e alagou ali. Então, grande parte da área de vida dela estava embaixo da água. E aí eu tinha uma câmera, ainda bem que a minha armadilha fotográfica estava um pouquinho mais para cima, então não ficou embaixo da água. Mas pegou um vídeo dela cruzando dentro da água, assim. Olha bem só. Tranquilo. Que legal. Então, realmente, eles
eles são, assim, tem uma certa associação com a água bem tranquila, assim, bem positiva. E você falou da área de vida. Qual que é a área de vida? Assim, média, né? A área de vida mais ou menos, assim, média, uns 2 a 3 quilômetros quadrados, no máximo 5 quilômetros quadrados, a gente achou. Então é bem pequenininha, assim. Essa fêmea mesmo que eu tava falando tinha uma área de vida de menos de meio quilômetro quadrado. Era muito pequenininho. Mas ela tinha tudo ali, né? Pelo que deu pra notar, ela tinha recurso, ela tinha proteção, ela tinha tudo. Então não tinha por que, pelo jeito, aumentar aquela área. Tava vivendo bem ali, não precisava de mais. Estavam vivendo bem, né? Então, pra que aumentar, né? Pensando até em outras espécies de gatinhos, tem algumas espécies de gatos que estão mais ou menos do mesmo tamanho e tem área de vida bem maior, assim, de 17 km quadrados, de 15 km quadrados, e os Geoffroys, mesmo sendo uma espécie considerada um pouquinho maior que as outras, né, assim, ali junto com o maracajá e com o jaguarundi, tem uma área de vida pequenininha. E você acha que isso pode estar relacionado com a disponibilidade de comida, Flávia? Eu acho que está relacionado a eles serem uma espécie que consegue se adaptar ao ambiente. Com isso, eles conseguem ter mais recursos alimentares que os outros, porque eles acabam buscando por outros tipos de recursos, porque eles são mais flexíveis, né, nesse sentido, assim. Eu também fiz a gente fez um levantamento de estudos ao longo de toda a distribuição do leopardo Geoffroy, com o tamanho das áreas de vida. Não variava muito, mesmo sendo, assim, lá na Patagônia, no extremo sul do Chile e da Argentina e no meio da Argentina. Por sinal, né, a distribuição desse gato, ela é o extremo norte da distribuição dela é o extremo sul do Brasil, né? E aí ela até sobe um pouquinho ali, ainda até Paraguai, pega um pouquinho da Bolívia e depois só desce a Argentina e até o sul da Argentina e Chile, então vai até a Patagônia. E quando a gente fez essa comparação, assim, dos tamanhos de área de vida, a gente viu que não existia, assim, uma grande variedade. O que a gente notou é que existe uma diferença entre machos e fêmeas. Isso sim. O que a gente achou de bem curioso foi que quanto mais pesado era os machos e maiores eram as suas áreas de vida. E as fêmeas, não importava o local, sendo lá do extremo sul do Chile, da Argentina, ou aqui, que é no extremo norte da distribuição, as fêmeas tinham mais ou menos o mesmo padrão de área de vida. Então, o que a gente imagina é que teria uma questão de diferença, já que eles, por sinal, essa espécie ela tem, relacionado ao tamanho corporal, ela tem dimorfismo sexual no sentido de tamanho corporal. Então, os machos são bem maiores que as fêmeas, e quanto maior o macho, maior é a área de vida dele. O interessante é que a gente não notou essa diferença entre diferentes áreas, né? Então é sinal de que eles conseguem recurso, eles não aumentam as áreas em diferentes locais, né? Eles aumentam no sentido de ser só os machos, no sentido de serem maiores, assim. Entendi. E aí, até voltando um pouquinho nessa parte da alimentação dos roedores, o fato deles comerem tanto roedor indica também que eles possam ter um controle populacional em cima desses bichos e ter todo esse papel ecológico e tal de regulação? Sim, com certeza. Inclusive até predando roedores que são exóticos invasores, como, por exemplo, a gente já observou ratazana, né, o rato, entre as presas e o camundongo. Então são espécies que, além de podem se tornar pragas em lavouras e também podem ser vetores de doença, e eles então são predadores de diversas espécies, inclusive dessas. Então, eles têm um papel ecológico muito importante, né, mantendo essas populações de roedores. Como que se estudam esses animais? Você já mencionou radiotelemetria, já mencionou câmera, né? Armadilha fotográfica. Uhum. E uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho importante também a gente falar um pouquinho, é que o leopardo Geoffroy, ele é um desses gatos lindos, pintado e tal, que a gente pode considerar fofofauna também, né? No entanto, é um bicho super pouco estudado, igual os outros gatos. Nossos gatos, os gatos pequenos, os nossos brasileiros, eles são muito pouco estudados ainda. Eles ficam sempre à sombra, assim, um pouco dos grandes gatos, né? Dos que têm um pouco mais de apelo. Conta um pouquinho pra gente como que estuda, como é que tá hoje
conhecimento sobre esses animais, assim, como que isso está evoluindo dentro da ciência? Esses gatinhos, o Geoffroy, em relação a estudos, por exemplo, ecológicos e, né, populacionais, que a gente vai a campo, assim, o primeiro estudo foi realmente voltado, assim, para campo, foi o que eu fiz do meu doutorado. Então, é um início, né? A gente está começando a descobrir algumas coisas no Brasil. Na Argentina, já está bem mais avançado, porque essa espécie, a maior área dela ocorre na Argentina. Então, na Argentina já se tem grupos de bastante tempo trabalhando com esses animais, e eles trabalham, a base desses trabalhos mais ecológicos, assim, são captura, radiotelemetria, né, colocando então os colarzinhos de radiotelemetria e seguindo eles na natureza, ou agora numa tecnologia um pouco mais recente, né, já com GPS, com armadilhas fotográficas. A gente aqui no Brasil, a gente ainda está começando a engatinhar, na verdade, bem diferente da Argentina e em alguns locais do Chile. A gente está começando a engatinhar com os estudos do Geoffroy. Então, o meu doutorado foi o primeiro, assim, estudo mais ecológico, né, que a gente trabalhou em uma população e que a gente fez esse estudo, assim, com capturas. Mas agora já tem o trabalho do Marco Tortato, que foi um outro doutorado, também com a mesma espécie, em outra região do Pampa. E agora tem um grupo que está capturando esses indivíduos, que é o pessoal, o Fábio Mazin, Felipe Petras e Marina Favarini, que estão fazendo um trabalho também mais ou menos no centro do Pampa. Então, está começando a ter uma maior abrangência, mas ainda é muito pequenininha. Os maiores estudos que tem mesmo sobre essa espécie, o que mais se tem estudo no Brasil, ainda mais sobre essa espécie, são estudos moleculares. Aí sim, nesse sentido é uma espécie que é bem estudada, foi estudado principalmente pela pesquisadora Tatiane Trigo e pelo pesquisador Eduardo Iziric, então compreendendo um pouquinho sobre a parte molecular deles. E o interessante é que essa espécie, exatamente porque ela ocorre no fim do bioma, né, no limite do bioma Pampa, em transição com o bioma Mata Atlântica. E aí, naquele local onde existe a transição, tem uma espécie, o gato do mato pequeno, que agora é gato do mato pequeno do sul, que é o leopardo dos gútulos. O limite da distribuição sul desse gatinho, do leopardo dos gútulos, é o centro do Rio Grande do Sul, bem no fim da Mata Atlântica. E o limite norte do Geoffroy é o Rio Grande do Sul, no fim do Pampa, início da Mata Atlântica. Então, naquele local ali, tanto o pesquisador Eduardo Iziric tanto a pesquisadora Tatiane Trigo, eles descobriram, né, com vários outros autores, que ali tem uma zona híbrida. É mesmo? Então, esses gatos cruzam ali. Nossa. E aí, assim, pra tu definir quem é o caos agora. Porque já são gatinhos pintadinhos, né? As pessoas já ficam, nossa, quem é quem quando já se tem espécies bem... Mas quando tem híbridos, e os híbridos ainda conseguem reproduzir, a gente olha um padrão, assim, de pelagem que é bem complicado. Eu ia perguntar, são híbridos férteis, então? Sim, são híbridos férteis. Então, assim, o Geoffroy, ele tem um padrãozinho de pelagem que é pintadinho, né? Ele é como se fosse o guepardo, assim, é só pintinhas. E o gato do mato pequeno, o leopardo dos gútulos, tem ocelinhos, como se fosse uma mini oncinha, né? E os híbridos, às vezes, têm um ceso, assim, que é um ocelo semi-formado. Nem outro. Eles são em tamanho intermediário. Às vezes, eles são totalmente parecidos, assim, né? Morfologicamente, leopardos gútulos, mas eles são híbridos. Às vezes, eles parecem Geoffroy, mas eles são híbridos. Então, é uma misturança. É bem, bem complicado. Mas, bom, voltando à tua pergunta, eu vou lá para um lado. Não, mas isso foi fantástico. Eu não sabia disso. Eu já tenho agora um monte de outras perguntas. Eu falando de Geoffroy, não paro mais. Isso que é bom, gosta do que faz, né, Flávia? Mas falando dos métodos, assim, que a gente trabalha, além de capturar eles com os colares e com radiotelemetria, com armadilha fotográfica, a gente também trabalha muito coletando animais atropelados. É uma base de dados importantíssima. E, por sinal, por exemplo, estudos de dieta, esse que a gente está fazendo, é com atropelados. Então, a gente já parte do
estômago, né, desses animais atropelados. Então, por exemplo, também servem para estudos moleculares, a gente pode tirar um pedacinho do tecido, né, e a gente sabe a coordenada, onde que aquele animal estava. Estudos sanitários também, pode ver quais parasitos, né, que ocorrem né, no estômago, no intestino ou em outros órgãos. Também serve para estudos morfológicos. É uma fonte riquíssima de dados, além de, claro, né, ter uma noção de quantos atropelados se tem. E do problema disso também, né, para a população dos bichos. Que é um problemaço. No caso do Geoffroy, a gente tem visto que é um problema, uma das maiores ameaças para a espécie, pelo menos no Brasil, são os atropelamentos. Quando você fala dos estudos moleculares, é com captura e te coleta o sangue, tem essa parte que você falou de pegar material, tecido dos atropelados. Vocês mexem estudam com fezes também? Dos bichos? Consegue diferenciar as amostras? Na verdade, os estudos moleculares, tudo que se consegue de dados se utiliza, né? Então, assim, as fezes, o DNA às vezes é mais degradado, ele tá mais quebrado, né? Os fragmentos estão menorzinhos, em pedaços menorzinhos, então é um pouquinho mais difícil. Mas se tu tá trabalhando com uma espécie que é super rara, as fezes são realmente uma fonte fantástica. Mas, normalmente, os estudos moleculares, esses que eu falei anteriormente, são estudos que a base de dados são animais atropelados, animais que foram mortos por fazendeiros e se sabe, né, aí foi os órgãos ambientais lá, então a gente tem a carcaça desses indivíduos, e aí tudo isso, né, a partir dos tecidos musculares, se extrai o DNA, também de estudos agora, que a gente não se tinha estudos de captura, né, com as espécies, então a gente está começando isso, então para os estudos de captura a gente coleta sangue, né, e swab desses animais, né, a gente passa um cotonetezinho na boca também, né, para isso. E também, no estudo, por exemplo, da Tatiane Trigo, a gente coletava também de animais de zoológico, de cativeiros, de criadouros, né, dos que a gente sabia a origem. Então, era importante, no caso, para entender essa questão da zona híbrida, a gente tinha que saber de onde era aquele indivíduo. E a gente podia coletar o sangue dele, né? Normalmente, quando os zoológicos faziam os check-ups gerais, assim, dos indivíduos, né? Por exemplo, eles fazem anestesiam e veem se está tudo ok com aqueles indivíduos. A gente aproveitava esses momentos e ia lá coletar sangue também para obter. Então, a gente acaba gerando, na verdade, um banco de dados, mas existe um banco de dados do Senap, do CMBio, que já coleta, né, no Brasil inteiro, várias amostras, e muitas dessas amostras, quando é um estudo dependendo da espécie, vão lá para o genoma, que é o laboratório em que o Eduardo Ezeric trabalha, e aí se fazem, então, esses estudos moleculares. Mas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente com o Geoffroy, foram esses exemplos aí que eu dei, as fontes de amostras. Flávia, a gente comentou essa questão do Geoffroy ser um gato pintadinho, né? E primeiro que assim, quando a gente fala de armadilha fotográfica, quando os trabalhos todos que eu já fiz e tive que identificar gatos pintados em armadilha fotográfica, eu sempre sofri muito para diferenciar não só a espécie, dependendo da posição do bicho, gente, para quem não tá conseguindo entender, quando a gente põe a armadilha fotográfica e passa um animal pintado e, por exemplo, pega só um pedacinho de trás, assim, com a cauda, você não sabe qual espécie que é aquela, porque você não tem muito bem o padrão dos bichos. Então, assim, isso para mim já é um desafio identificar, mas eu queria saber outro, porque se as pintas são pequenininhas e bolinhas, como que faz a diferença do padrão? Em outros episódios aqui, a gente já chegou a mencionar pro pessoal que as malhas dos gatos pintados, ou da onça, aqueles ocelos, assim, as rosetas, elas têm um padrão diferente para cada indivíduo, então você consegue saber que bicho é qual, dependendo do padrão da pelagem. É como se fosse a digital deles, né? E a mesma coisa funciona para todos os gatos pintados. Agora, qual é o desafio de fazer isso com um gato que é muito pintadinho e que você tem que olhar uma imagem de armadilha fotográfica de um bicho que é noturno? Então, assim, como que você faz isso? Exatamente. É um desafio, assim, ó, desculpa a palavra, desgraçado. Porque é super cansativo. Imagina, uma espécie que é como se fosse, né, os guepardinhos, que são só pintinhos.
Então, como ele não tem as manchas, aí a gente não vê aqueles desenhos padrões que às vezes a gente encontra, por exemplo, em onça. A onça flor. Aí tu, por que é flor? Porque ela tem um desenho de uma flor. Daí tu olha, tá, é mesmo. Aí tu, e o Geoffroy? Bom, o Geoffroy não tem desenho, tu simplesmente fica assim, o máximo de desenho que a gente vê é tipo, tem tipo como se fosse uma carinha. Aí tipo assim, são duas pintinhas com várias pintinhas unidas embaixo, que poderia ser um sorrisinho, aí esse aqui poderia ser isso, sabe? Então, é bem difícil, é um trabalho de bastante paciência, então, e como a gente trabalha com vídeo, devido à qualidade, né, se a gente bota no modo foto, nas armadilhas fotográficas, a única foto que vai ter vai ser borrada, então a gente tem que botar no modo vídeo e ficar olhando aqueles várias fotinhos que tem, né, vários frames do vídeo, até a gente ver o padrão. E o que eu fazia, exatamente porque ainda para vídeo e para identificação a nível individual ainda não tem um programa muito eficiente, o que eu fazia era realmente desenhar. Eu desenhava cada gatinho eu tenho um livro de desenhos em que eu tinha o desenho do padrão de cada gato. Daí, cada vez que aparecia, eu tentava ver o padrão. Então, é realmente bem difícil. Mas, claro, no meu caso, como eu fiquei 2 anos trabalhando dentro de numa população só e a gente capturou indivíduos, então eu tive uma facilidade, né? Porque eu tinha alguns indivíduos que eu sabia quem eram, porque eles estavam com colar, eu já tinha as fotos deles, as fotos bonitas deles, né? Quando a gente captura, a gente tira a fotinho lá, vê bem o padrãozinho, então a gente sabe quem é quem. A gente já sabia as áreas de vida mais ou menos de cada um, então isso me facilitou muito agora. Começar um estudo do zero com armadilhamento fotográfico com Geoffroy é assim, de arrancar os cabelos. Nossa! Falando sobre essa questão da população, geneticamente tá legal a população que vocês estavam monitorando, né? Mas vocês conseguiram fazer uma estimativa de tamanho populacional? A gente conseguiu fazer uma estimativa de densidade populacional, na verdade. A gente viu que eram cerca de 34 indivíduos a cada 100 quilômetros quadrados, mais ou menos. Isso pensando em felinos, assim, como um todo, é uma estimativa bem razoável, assim, eles parecem estar conseguindo sobreviver razoavelmente. Que bom. Então... Isso é legal, porque, assim, um dos principais desafios até para fazer estudo para saber se um animal está ameaçado é saber quantos tem, né, na natureza, assim, como é que está a população. Como é um bicho pouco estudado, eu imagino que isso devia ser sempre uma grande questão quando vai fazer avaliação de ameaça dos bichos. A gente não tinha, assim, essa informação nesse nível, assim, para o Brasil. Então, agora a gente está com esse dado e agora a gente, com os outros trabalhos que estão sendo feitos por diversos outros pesquisadores em diversas outras áreas, cada vez vai mais melhorando, né? Porque quanto mais áreas a gente tem, mais a gente tem uma noção de como a densidade varia, né, nos diferentes ambientes. E a gente pode ter uma noção da quantidade de indivíduos que ocorrem, né? Então, isso é muito importante mesmo, é um dado crucial quando a gente pensa até em definições de status de conservação, né, entre outras questões. Sim, e quais são? Você mencionou que atropelamento é um problemão, né, para os bichos aí. Sim. Uma hora que você comentou uma coisa sobre conflito também, porque eles comem ave doméstica. Sim. Como é que tá a vida dos bichos aí? Os maiores problemas dessa espécie são exatamente essas duas ameaças, né, que a gente encontra aqui no Brasil, né, que são os atropelamentos. A gente fez uma estimativa e ela é bem, assim, preocupante quando a gente pensa a quantidade de indivíduos que têm atropelados por ano, mais ou menos 500 indivíduos por ano atropelados só em atropelamento. 500, mas só na região aí? Em todo o sul do Brasil, assim, ali, que é só o Pampa, né, mas já é bastante coisa por ano, é uma estimativa, né, então, assim, é mais ou menos isso. E tem um estudo realizado pelo Felipe Petras e colaboradores
roedores, que mostra também a questão da caça por retaliação e por prevenção em relação aos felinos no Pampa. E o que disparado que é mais caçado é o Geoffroy. Ele é, assim, a relação do número de conflitos em relação às outras espécies é bem grande, né? O Geoffroy tá bem lá em cima, bem no topo. E a gente vê que, assim, no meu estudo mesmo, a gente capturou 12 indivíduos. Dos 12, 2, e como a gente estava monitorando, a gente sabia o que estava acontecendo, 2 morreram por conflito. Um foi morto por um fazendeiro e seus cães, e o outro a gente encontrou, era uma fêmeazinha que estava amamentando, a gente encontrou ela morta no buraquinho de uma árvore, e depois quando a gente levou a carcaça para o laboratório, quando a gente abriu, ela estava todinha derretida. E então... Como assim derretida? O corpo dela, os órgãos não existiam, tipo, era como se fosse um líquido. E aí a gente foi atrás de informação sobre isso, e isso seria uma espécie de um envenenamento, que tem um padrão que é mais um padrão de veneno de rato para roedores. Então, a gente não sabe, nesse caso aí dessa gatinha, a gente não sabe se foi algo proposital, né, que alguém colocou um veneno e ela... ou se ela acabou nessa história de ser muito adaptável a ambientes antrópicos e se alimentar de roedores de lavouras. A gente não sabe também se elas não se alimentam de roedores que estão envenenados já por agrotóxicos ou por outros tipos de venenos, né, que são venenos, e ela acabou então morrendo por envenenamento, mas a gente não sabe se isso foi proposital ou se foi uma consequência da alimentação dela, né, de ter se comer um alimentado ratinho que estava envenenado, exatamente. Outro problema em relação às ameaças são os conflitos em relação às aves domésticas também, que pode acontecer, porque a gente notou que muitas que o pessoal fala que os fazendeiros falam, eu acabei matando o gato e tal, mas ele tava pegando as minhas galinhas, E aí a gente, mas será mesmo, né? Então, uma das questões que a gente viu no nosso estudo agora, que a gente tá fazendo atual de dieta, é que então, são 125 itens, mais ou menos, encontrados, assim, de quantidade, né? E desses, 2 foram de aves domésticas. Olha só. Então, assim, eles predam, mas a relação é tão pequena, a porcentagem, né, é tão pequena, então não é bem assim, né, a gente, às vezes até o próprio cachorro da fazenda ou algum outro bicho que pegou a galinha, ou uma galinha acabou morrendo por alguma razão, porque muitos dos fazendeiros aqui, pelo menos no Pampa, muitos deles não têm um galinheiro propriamente. As galinhas não ficam fechadinhas, as galinhas ficam soltas. Então não sabem nem quanta galinha tem. Aí eles porque viram um gato, eles, já que viram, então ele deve ter pego a minha galinha. Então, assim, ou vamos tirar antes que ele pegue, né? Exatamente, que daí é aquela caça por preventiva, né, que chamam, que é antes, já que viu o bicho por perto, já vai lá e já ilegalmente caça, né? Então esses são as maiores ameaças mesmo, são os atropelamentos e essas caças por retaliação ou caças preventivas. Mas também, por mesmo sendo uma espécie um pouquinho mais maleável, ela também perde por perda de habitat, porque não é porque eles têm uma maleabilidade, menos, né? Assim, exatamente, que eles não precisam de uma certa qualidade de habitat, eles precisam de alimento. Então, assim, a perda de habitat, sim, afeta. E existem várias outras ameaças também que a gente nem sabe. Até a questão da hibridação com o leopardus guttus, a gente não sabe também se ela ocorre por um aspecto humano ou se é algo natural. Então, também poderia ser. Além disso, essa espécie, o gato do Mato Grande, né, o Geoffroy, isso não é considerado em si uma ameaça,
ameaça, mas é algo importante as pessoas saberem. Existe uma raça de gato doméstico, sim, bizarramente, existe uma raça chamada Safari, que é uma cruza artificial do Geoffroy com gato doméstico. É uma cruza feita em cativeiro e em laboratório, nem se explicam muito bem como é feita a cruza. E produzem, então, essa raça é produzida nos Estados Unidos, é uma raça chamada Safari, em princípio ela é feita, né, dentro de um controle, em laboratório, em criadouros e tal, para venda desse pet, né, que seria raça Safari. Só que a gente não sabe se isso já não pode causar também um incentivo, né, um incentivo de retirada de indivíduos da natureza em função, né, de si. Mas como isso é aplicado unicamente num dado local e tal, isso ainda não é considerado uma ameaça, mas é algo a se prestar atenção, né? Sim, é. Ficar de olho para não ter risco de, imagina, começar a ter híbrido com gato doméstico na natureza. Mas na natureza isso não ocorre, não existe nenhuma comprovação que existe cruza de Geoffroy com gato doméstico na natureza. Isso é feito só em um laboratório, em um ambiente controlado, mas a questão maior é, será que não se pode, sei lá, se isso se tornar mesmo algo de um consumo, assim, ainda bem que não, a princípio a gente acha que não vai ocasionar, mas a questão é que poderia serem retirados indivíduos na natureza, né, e fazendo biopirataria para levar esses indivíduos para esses locais onde ocorrem esses centros de criação dessa raça, né. Mas isso é algo ainda muito desconhecido, e como é um ambiente muito controlado, não é considerado uma ameaça. Só uma observação. Não, mas é até uma curiosidade, eu não sabia que isso uma existia. Curiosidade, né? Existe uma raça, né? Ô, Flávia, você tocou num ponto aí antes um pouquinho que eu acho muito importante a gente ressaltar. Porque eu acho que quando a gente fala, o bicho é adaptado, ele tem mais plasticidade, ele aguenta mais o ambiente, às vezes as pessoas acham que ele tá super de boa e vida que segue e não tem problema e não precisa preocupar. Ao falar isso, a gente não tá falando que o bicho não precisa de áreas boas, né? Mesmo porque ele pode conseguir viver ali, mas isso não quer dizer que ele não vai ter estresse, que vai ter problemas que vão causar outras questões fisiológicas até pra ele nesse sentido. Exatamente. Ele precisa de um ambiente com uma qualidade mínima para ele poder sobreviver num dado local. Então, eles até são flexíveis, mas existem limites, assim, né? Ele não é considerado uma espécie ameaçada. No Brasil ele é considerado, no Brasil ele é considerado ainda como vulnerável. Tá. Mas a gente não sabe se o que vai acontecer com essa categoria. A questão é que ela é uma espécie que, por mais que tenha essa flexibilidade, estão sendo retirados muitos indivíduos diretamente das populações, né? Porque não são questões indiretas como perda de habitat, não é atropelamento, é morte direta por caça. Então tu está retirando indivíduos direto da natureza. Então, por mais que essas espécies, a gente tem que ter uma atenção com essas espécies que a gente considera resilientes, como por exemplo o puma, o gato Geoffroy, que na verdade são espécies que são sensíveis também, porque elas acabam, às vezes, até por terem essa flexibilidade, acabam tendo um contato um pouquinho mais próximo com humanos e acabam sendo mais prejudicados. Sim, se expondo a outros riscos, né? Perfeito. Uhum. E Flávia, essas questões dos atropelamentos, tem alguma política de tentar mitigar isso? Porque é muito impressionante, assim, os valores são muito altos. Até onde eu saiba, não existe nada, pelo menos assim, de governo em função, né, disso, mas existem questões pontuais, assim, existem alguns grupos que trabalham com atropelados, e, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem um grupo perto de uma região quase próxima do Uruguai, perto de um parque, de uma reserva bem grande que a gente tem aqui no sul, que é o Taim. E eles fazem, então, como ali é uma estrada
uma BR que cruza um parque, uma reserva. Então tem inúmeros atropelamentos de inúmeras espécies, mesmo sendo super controlada. Nesse caso, sim, tem as câmeras, tem para desacelerar, né? Redutor de velocidade, eu não sei. Isso, redutor de velocidade. Então, tem vários redutores de velocidade e tem esses diversos cuidados e passagens. Mesmo assim, tem muitos animais atropelados, não só Geoffroy, diversas outras espécies, vários jacarés e capivaras. E ali tem alguns grupos de pesquisa que fazem, então, cartazes. São cartazes bem interessantes para a população, assim, por exemplo, eles botam, e é bem chocante, mas é muito bom para sensibilizar a população geral, né? Às vezes são cartazes, assim, que eles colocam a cara lá, a foto do gatinho bem bonitinho lá, o Geoffroy, todo bonitinho, sentadinho, e um pouquinho depois é uma imagem num outdoor, né, assim, dele morto, atropelado. Então, são imagens bem impactantes, mas que fazem, pelo menos, as pessoas a repensarem um pouquinho, né, sobre... E a gente gostaria de fazer, né, isso também, ou para outras regiões do Rio Grande do Sul, mas isso ainda está em planos. Que bom. Não, mas vamos fazer. Exatamente. Ô, Flávia, o vídeo que a gente tirou o som que a gente colocou foi de um vídeo de armadilha fotográfica. O filhote, acho que tinha um filhote que era melânico. Como é que funciona o melanismo nesses gatinhos, gente? O gatinho fica todo pretinho. É muito legal. Então, essa espécie, ela possui melanismo, né? É uma espécie que o melanismo é nada mais, nada menos que ter mais melanina, né? Então, é bem interessante porque é aquela questão, a gente vê o padrãozinho, muitas vezes a gente vê o padrãozinho de fundo, mas eles são pretinhos, né? Então, a ponta do pelinho é preta e o fundo a gente vê o padrão de pelagem deles. E o interessante do Geoffroy é que, às vezes, assim, é bem legal. Tem uma mãe com 3 filhotes, 2 são melânicos e um é pintadinho. Então, a mãe é pintada, ou a mãe é preta e os filhotinhos são pintados. Lá na nossa área, a gente até estimou, assim, que era cerca de uns... Olha, não quero mentir, mas eu não me lembro se era entre 10% ou 30% dos indivíduos que a gente trabalhou eram melânicos. Mas a gente tinha uma certa proporção interessante, assim, de quantos indivíduos eram pretinhos e quantos eram pintadinhos, né? E é interessante porque aqui no Brasil, em diversos vídeos, a gente vê essa relação, tipo, de mãe com mãe pintada com filhotinho preto, ou ao contrário, né? Uhum. Mas é engraçado que quando a gente conversa com pesquisadores em outros locais da distribuição, eles nunca trabalham, os argentinos que trabalham há muitos e muitos anos, tem locais na Argentina e populações que eles trabalham há 20 anos e nunca encontraram nenhum melânico. Então é bem interessante essa relação, a gente não sabe, né, como ela ocorre, mas existem áreas da distribuição que só tem pintados, existem áreas que tem pintados e melânicos. Isso, na verdade, ocorre com outras espécies de felinos. Por exemplo, a própria onça pintada. A onça pintada na Amazônia e na Mata Atlântica, ela tem, né, a pintada e a preta. E no Pantanal, a gente nunca se encontrou melânica, né? Então, o que será que acontece? Isso são normalmente questões resolvidas pelo grupo do Izurite. Que adoram trabalhar com melanismo e tal. E já sei alguns estudos que vão sair aí. Ah, que legal. O spoiler, né? E até os estudos de Geoffroy com melanismo tem também nos trabalhos, mas são bem estudos voltados bem para a questão molecular, quais os genes, né, que geram melanismo. Então, vale a pena dar uma conferida lá nos estudos do grupo do Duda. Eu trabalhei muito tempo no Pantanal, né? A gente tinha um monte de armadilha fotográfica, de registro. Nunca. Eu ficava, eu queria tanto ver nunca. Sim, né? É bem... E é uma coisa que a gente não sabe se isso é uma questão de que o gene não chegou lá, não chegou alguma coisa assim. Ou se é algo que é uma mutação que aconteceu só em alguns pontos e aí não temos lá, ou os indivíduos melânicos que teriam lá não têm sucesso por alguma razão.
né, assim, que poderia prejudicar eles, realmente não sei o que acontece. Vamos aguardar. Algo bem legal de se estudar, eu acho. Incentivo. Exatamente, aí, ó, tem mais uma área aí com perguntas, né? Ô, Flávio, encaminhando agora até um pouco mais para o nosso encerramento, existe um plano de ação dos pequenos felinos, né? Inclusive o Fernando, ele é um dos que está ajudando a tocar isso. E dentro disso, dentro do que você vem desenvolvendo aí, eu acho que, assim, ainda bem que tem você estudando os bichos aí no Pampa, uma das pessoas, né? Você mencionou que tem mais algumas pessoas também, e os bichos, que privilégio ter esses dados frescos agora sobre essa espécie. Qual que é o próximo passo da pesquisa de vocês aí? O que você pensa em desenvolver? Qual é o principal objetivo agora? Sim. Então, realmente o Geoffroy, ele tá dentro desse plano de ação. Então, dentro desse plano, que eu também faço parte do PAN. É do ICMBio, tá, gente? Eu não mencionei, desculpa. Isso, exatamente, do ICMBio, do Senap, né? E eu acho que como a gente está engatinhando, a gente tem muita coisa ainda a descobrir. Então, assim, uma das questões mais importantes também que está acontecendo em função do Geoffroy é que a gente não sabe, o Pampa, isso também poderia ser uma ameaça, é uma coisa que eu até nem havia comentado antes, que são a questão das espécies exóticas e domésticas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente tem muito javali vindo do Uruguai, vindo da Argentina e do próprio Brasil mesmo, né? Então a gente não sabe o efeito, por exemplo, de espécies como, por exemplo, o javali, ou espécies como domesticadas como o próprio gado mesmo. O que isso influencia, né? Como é que isso influencia neles? Na ocupação deles, nas atividades deles. Então, esse é um dos estudos que a gente está fazendo agora. Então, a gente está trabalhando com armadilhamento fotográfico e a gente está incluindo não só o Pampa brasileiro, mas a gente também está incluindo o Pampa uruguaio nisso. E a gente está em busca, então, de entender como essas diferentes espécies e diferentes áreas de degradação do bioma Pampa, né, em diferentes usos de terra, como isso afeta a probabilidade de ocupação da espécie e de detecção dessa espécie. Então, essa é uma das nossas próximas frentes. E um estudo que a gente está desenvolvendo também, que é liderado pela Tatiane Trigo e José Reck, é um estudo mais envolvendo questões sanitárias também. O quanto animais, por exemplo, domésticos, será que existe uma concorrência entre gatos domésticos e os Geoffroy, e como se existe, né, a gente sabe que existe condições deles serem infectados por patógenos, né? Então, assim, como que isso está acontecendo? Então, já tem estudos sendo realizados aqui também. Então, a gente está indo mais ou menos nessa linha, que são ações também já implementadas nesse segundo ciclo do PAN dos pequenos felinos. Além de outras ações também que a gente está tentando envolver, mais o envolvimento das pessoas, né? Mostrar os vídeos dos animais para as pessoas terem uma empatia, né? E uma das coisas, como o gaúcho é bairrista, né? Todo mundo sabe. Uma das maneiras que a gente, assim, capta a empatia dos gaúchos é dizer, olha, esse gato aí, ele é um gato bagual, é um gato, esse só tem aqui, é nosso, né? Olha aí, ele capaz de usar bombacho e tomar mate, então, né? E essa coisa do gaúcho se identificar, e principalmente o pessoal que é mais rural mesmo, falar para eles e eles terem uma certa identificação, acho que isso ajuda a não visualizar ele como uma praga, mas sim como uma espécie que faz parte do ambiente rural, principalmente, né, que eles vivem, que faz parte de todo aquele ambiente do gaúcho, o gaúcho andando a cavalo, com cachorro, com não sei o quê. E tem muita prosas, as músicas gauchescas falam muito da natureza,
falam sobre a fauna, a flora do Pampa. Então, assim, a gente tenta também falar um pouquinho isso, assim, olha, gente, faz parte, é um gato gaúcho. Tá na identidade, né? Aí, então, assim, né, faz parte. E isso também a gente agora já pode... A gente começou a fazer com um gato que a gente também pode dizer que é gaúcho, que é um recentemente separado, que é o gato palheiro do sul, é o Pardus Munoi, né? É uma divisão recém-feita, né? Então ainda... E aqui no sul, então, já saiu, obviamente, em jornal, assim, nós temos o gato gaúcho. Que legal. Então, assim, e é Pampas Cat em inglês, né? Então, assim, isso faz com que a gente mostre para os gaúchos, principalmente os gaúchos do Pampa, para se identificarem, assim, para se sentirem e para valorizarem essa espécie e pensarem 2 vezes antes de fazerem algo de mal para uns indivíduos quando eles se encontram. Né? Não, perfeito. Os gatos gaúchos aí, ó. Nossa, muito legal. Bota um lenço de gaúcho no gato, dá um mate. Gato de bombacha foi ótimo. Tem o de bota e o de bombacha. Bigodudo. Imagina. Ai, meu Deus. Vocês vão ter que fazer uma charge com esse gato agora. Nossa, maravilhoso, Flávia. Muitíssimo obrigada por ter trazido tanto conhecimento pra gente, tanta coisa nova, informação sobre um bicho aí tão pouco estudado e tão incrível. Só temos a agradecer aí por participar, por você topar conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço, adoro ainda mais falar sobre essa espécie que é um dos meus xodós, né? Dá pra ver. Não morro xodó. Então, adoro falar, se deixar, né? Não paro mais. Então, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite de vocês e de estar aqui falando sobre o Geoffroy. Ai, que bom. Então é isso, um beijo. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o Que Bicho é Esse de hoje, sobre o gato do Mato Grande, episódio super legal. Prazer enorme ter recebido aqui a professora doutora Flávia Tirelli. Espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. Recadinhos finais. Nos sigam lá nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace e no Twitter também @desabrace. E quem puder e tiver condições de nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo, entrevistas com pessoas tão interessantes e continue tocando esse projeto, pode nos apoiar, nos apadrinhar, né, doando a partir de R$1, por exemplo, na plataforma do Padrim, em www.padrim.com.br/desabrace. Nós também estamos no Catarse, em www.catarse.me/desabrace, e quem quiser fazer uma doação pontual, pode fazer pelo PicPay em @desabrace. E quem souber ou desconfiar qual o bicho que a gente tocou o som no último episódio, escreva para bicho@desabrace.com.br e mande pra gente palpites aí, quem desconfiar qual bicho que a gente tocou, tá bom? E não custa nada falar e repetir o Fique em Casa. Se você tem esse privilégio, se você pode, continua quietinho aí, beleza? E até o próximo Que Bicho é Esse? Obrigada pela audiência. Até! Mais um produto com a edição do Senhor A.